Olá, Lídia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, José Ricardo, boa noite, Adriana Dantas, boa noite, Valdete. Olá, Valéria Cruz, boa noite. Boa noite também, Rita, seja bem-vinda. Mariângela, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Selma e Dinho, boa noite para vocês. Leni Soares, boa noite. Boa noite também, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Rosilene Osmani e Diego. Rosângela Prado, boa noite, seja bem-vinda. Graças a Deus, que bom, Mariângela. Espero que o passeio tenha sido bom também. Olá, Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Natsan, boa noite. Boa noite também, Joana Bandeira. Olá, Andréia Dantas. Edivaldo Dantas também, né? Boa noite. Boa noite, Marilza Abreu. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Salete também, Márcio e Gustavo, boa noite para vocês. Boa noite, Cido. Boa noite, Célia Furtado. Olá, Mariinha, boa noite. Oneida Alves, boa noite, seja bem-vinda. Maria Eleusa, boa noite. Os compartilhamentos da Rosângela, boa noite para todos vocês. Silvânia, a Cláudia, a Sandra, a Isabela, a Estela, o Alexandre, nosso querido companheiro, Luciana, Chicarone. Que bom, sejam todos muito bem-vindos. Olá, Wagner, boa noite também, Vânia, seja bem-vinda. Que assim seja, com certeza será, Wagner. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Pode deixar, a Salete estará aqui nas nossas orações. Mário Volpe. Olá, Helenice, boa noite também para vocês. Boa noite, Gleison Pacheco. Seja muito bem-vindo, como sempre. Elaine Oliveira, boa noite. Adaí, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Iraci, seja muito bem-vinda.
Marlene Porto, boa noite. Perfeito, vamos então iniciarmos aqui o nosso momento de oração, de reflexão, de estudos. Rosana Marques, boa noite, seja bem-vinda. Pedindo permissão a Jesus e à espiritualidade por mais este momento juntos, este momento de partilha. Que bom, Maria Eleusa, que bom. Participando, né, a gente vai, pergunta, a gente troca ideia, né, a gente realmente tem algumas coisas que são mais, vamos dizer, mais interessantes e empolgantes, sim, eu concordo contigo, tá? Mas a gente sabe, né, sempre precisamos trabalhar, com certeza, né? Esse horário foi um horário que a gente conseguiu, assim, adaptá-lo para poder não atrapalhar, pelo menos uma boa parte das pessoas, né? Olá, Dina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Rosilda Martins. É um prazer tê-las aqui. E vamos, né? Pedindo a Jesus essa oportunidade de juntos refletirmos, de juntos fazermos essa viagem interior, sob a bênção e a proteção dessa espiritualidade maravilhosa. E como diz a Maria Eleusa, nesse instante em que nós estamos conectados, que essas vibrações possam nos envolver, que nós consigamos fazer e formar este corredor, um corredor de pensamentos positivos, pensamentos estes que estão aqui representados por quase todas as partes do nosso país. E nós temos ainda alguns companheiros, como a Carmen, lá na Grécia, o Gleison, lá em Portugal, estendendo os laços dessas energias positivas e dessa, podemos chamar de teia fluídica, abençoada pela espiritualidade, que vai se unindo a muitas outras reuniões deste mesmo naipe, ou com esse mesmo objetivo, para que juntos consigamos amenizar essa guerra fluídica que acontece no nosso planeta, nesses momentos de transição. Que as nossas orações possam, nesse instante, não somente apaziguar o nosso próprio lar, a nossa mente e a mente daqueles com quem convivemos mais diretamente, mas que ela também alcance os nossos amigos, os nossos colegas, as pessoas que nos pediram orações, os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nos presídios, companheiros nossos que fazem parte dessa família e que também precisam de recuperação, nosso querido companheiro Luiz Alberto, seu Luiz Alberto, que estava internado com Covid, mas está bem, graças a Deus e a espiritualidade. E também espalharmos para aqueles que se dizem ou se reconhecem como nossos inimigos. E não poderia ser diferente. Neste momento, estender as nossas energias e vibrações para a parte da Europa que vive em guerra e aqueles países que estão também recebendo refugiados. Que a paz que nós endereçamos nesse instante chegue até a cada um deles, envolvendo-os e principalmente para que eles também se conectem à espiritualidade superior, a Jesus e ao próprio Criador. E que a paz, o mais breve possível, reine no nosso planeta. Que assim seja. Cecília, boa noite também, seja bem-vinda. Reinaldo, as orações também aqui que o Wagner pede para Orlando, Walter, Mariana, Noraci, Neide. Com certeza são todas atendidas, estão todos os nomes aqui no nosso caderninho. Rosane Junqueira, boa noite. Luísa Nalim, seja muito bem-vinda.
Olá, Marcileia, boa noite também para você, Guilherme, Luciano, boa noite, Ângela e Emanuel, sejam bem-vindos. Helena Coelho, boa noite. Maria das Dores, boa noite também, seja muito bem-vinda. Olá, Zezé Bueno, boa noite. Bem, meus queridos amigos, meus queridos companheiros, vamos dar aqui a nossa sequência à leitura e estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, uma das leituras mais fascinantes e que chama a atenção de muitas pessoas dentro deste capítulo, 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Boa noite, Amanda Lavez, seja bem-vinda. A paciência, A paciência que começa com uma frase realmente marcante, mas antes de nós adentrarmos as reflexões sobre este ponto, Glória Querino, boa noite, vejamos. Quem é o Espírito amigo que deixa esta mensagem para nós? E já foi nos revelado que este Espírito amigo, ou que se apresenta como Espírito amigo, que deixou duas mensagens aqui no Evangelho, esta sobre a paciência e também a leitura, dar-se-á aquele que tem. Esse Espírito que se exatamente intitulou de Espírito amigo, nada mais é do que a nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Benfeitora, que a gente diz não somente de Divaldo Pereira Franco, mas também de toda a humanidade. Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Eu costumo até dizer, nessa parte, sobretudo, psicológica da humanidade, Joana de Ângeles é exatamente aquele espírito que, na minha visão, deve ser uma das responsáveis por toda esta parte, sobretudo pelas mensagens, pelos livros e por todos os ensinamentos que ela nos traz, diante exatamente desta grande necessidade de uma reforma emocional de cada criatura, que precisa se identificar no planeta onde nós vivemos com as necessidades nesse processo de estruturação da nossa personalidade, para que nós aproximemos cada vez mais a nossa estrutura e as nossas necessidades físicas da nossa estrutura com as nossas necessidades espirituais. Marquinhos Pereira, boa noite, Andréia Tonin, boa noite também, Sr. Antônio Pazotto, seja muito bem-vindo. Então, Joana de Ângeles, este espírito fantástico. Lógico que nós não vamos contar toda a sua história, mas apenas um breve resumo de quem foi quem é, este espírito que desde a época do Cristo já vem nos dando mostras de que é um espírito que está pronto. Aliás, que já ultrapassou, poderíamos assim dizer, essa etapa da regeneração planetária, e que com certeza ainda aqui se encontra auxiliando nós, os seus irmãos um pouco mais atrasados, Edileia, boa noite, seja bem-vinda. Então, quem é? Ronaldo Farc, boa noite também, Li Carvalho, Edna Bueno, sejam todos bem-vindos, José Henrique. Quem é ou quem foi? Joana de Ângeles, na época do Cristo, estava encarnada como Joana de Cusa. Ela é conhecida assim, Joana de Cusa, principalmente porque, lembram-se que, a gente tem comentado aqui, as mulheres, sobretudo naquela época, não possuíam nem mesmo uma identidade ou uma identificação. A sua identificação era de acordo com o seu companheiro, era de acordo com a sua família. E Joana era conhecida como Joana de Cusa porque Cusa, seu marido, era um intendente de Herodes Antipas. Gente, intendente naquela época nada mais era do que um administrador. Ele ajudava e administrava as coisas de Herodes. Portanto, era uma mulher, não ela em si, que tinha posses financeiras, condições, mas o seu marido. Então, ela, mesmo pertencendo, poderíamos dizer, a uma sociedade, ou tendo condições de pertencer à sociedade, ela se encantou desde o início pelas mensagens do Cristo. E ela sofria dentro da sua própria casa, segundo algumas manifestações, com a indiferença do seu marido, não sem razão que
quando ela foi procurar o próprio Cristo, se dizendo encantada pelos seus ensinamentos e querendo seguir o próprio Cristo, Cristo virou para ela e disse: calma, tranquilidade, se você quer me seguir, faça todos os seus deveres, todos os seus afazeres domésticos, ame a si mesmo, ame o seu marido, ame a sua família, ou seja, enfrente todos os obstáculos que a vida colocou no seu caminho. Você não precisa fugir das suas responsabilidades para me seguir. Aliás, pelo contrário, que você me siga lá no seu ambiente doméstico, que você seja esse reflexo das lições de amor que nós estamos transmitindo. Veja que lição fantástica, que lição maravilhosa. E ela foi, e a partir dali, ela foi totalmente se modificando e se entregando a esse verdadeiro amor. Quando seu marido, Cusa, desencarna, ela começou, inclusive, a trabalhar junto a famílias de posses para que ela pudesse se manter. Foi exatamente essas famílias, uma dessas famílias que era de Roma, voltando para Roma, a levou consigo. E foi exatamente lá em Roma, por volta do ano de 68 depois de Cristo, quando mais de 500 cristãos foram queimados, ela ali estava também com seu filho. E o seu filho, né, alguns já conhecem a história, chamando a sua mãe: mãe, nós estamos aqui para morrer, vamos negar esse Cristo, a gente só precisa fazer isso, vamos negar o Cristo. E aí eles nos soltam. E aí, como a mãe diz: meu filho, você não sabe o que você está falando, fique quietinho. Vamos seguir com a nossa consciência, né? E aí a gente vai perceber que esta influência, sobretudo deste momento, quando eles são recebidos por um coro de espíritos já mais avançados, ela coloca na sua própria mensagem aqui sobre a paciência, que a gente precisa se preparar para as glórias do céu e não apenas e tão somente querer desfrutar das glórias terrenas. Então, tá aí uma ideia de quem foi esse espírito na época de Jesus. E segundo também informações que eu estou repassando para vocês, Joana de Ângeles também reencarna na época de Francisco de Assis como Santa Clara, onde ela inclusive funda o convento ou a Ordem das Clarissas. Veja, né? Sol e Lua em pleno século XII, exatamente para ajudar a humanidade, relembrar os ensinamentos do Cristo, para que, não ficando esquecidos, nós ficássemos ou nós estivéssemos mais tranquilos e seguros das certezas e das verdades que o próprio Cristo nos trouxe. Mais adiante, boa noite Aninha, Adriano Borges, Adriana Varenga, sejam bem-vindas. Lá no século XVII, reaparece ela, já agora, lá no México, né? No México, também, mais uma vez, naquela oportunidade, como aquilo que eles procuravam, que eles chamavam, né, de esposa do Cristo, porque ela também se ingressou no convento naquela oportunidade e sempre eram chamadas de esposas do Cristo. Naquela época, ela já começou desde os 5 anos de idade, aliás, desde os 3 anos de idade, ela já aprendia a ler, ela já aprendia muitas coisas que a gente sabe, crianças, sobretudo naquela época, não conseguiam. Aos 5 anos ela já fazia versos, gente. Imagina escrever poesia com 5 anos de idade, em pleno século XVII. Aos 13 anos, para vocês terem uma ideia, ela já fazia parte da corte mexicana, exatamente pelos seus dotes, né? Aquilo que a gente conhece hoje como uma academia brasileira de letras. Ela já fazia parte da corte exatamente porque os seus poemas eram de um primor fantástico. E ela ingressa ali no convento, depois se transfere para o convento das Carmelitas, depois se transfere para a ordem de São Jerônimo. E ela ficou naquela época conhecida como a monja da biblioteca. Por quê?
porque ela estudou tanto, ela tinha tanto conhecimento de teologia, de dogmática, de medicina, de astronomia, de direito, canônico inclusive, aprendeu latim, aprendeu português e ali procurava sempre orientar a todos, e durante uma peste que assolou a região, ela, auxiliando as suas irmãs enfermas, acabou falecendo. Depois, mais tarde, ela reencarna em Salvador. Sim, a nossa querida Salvador, né? Alguns companheiros nossos aí, capital de alguns companheiros nossos, né? Adriana, Andréa Dantas, Valdete Wagner também, que são lá da Bahia. Ela reencarna lá, teve um trabalho maravilhoso naquela comunidade, também esteve ligada, foi a abadesa de um convento em 1815 e exatamente estava trabalhando e defendendo a liberdade do nosso país quando foi assassinada brutalmente por soldados que eram contra essa nossa independência. Então assim, é realmente uma história fantástica. Esse pouco que a gente já ouviu falar desse espírito amigo, sempre se dedicando ao Cristo. Então ela tinha, ou melhor, ela tem esta competência para falar, sobretudo, da paciência, os brandos e pacíficos. A Adriana também mora em Feira de Santana, ótimo, que bom, mas nasceu em Salvador, então é tudo da terrinha, né? Tudo da terrinha, que bom. Então, gente, tá aí um pouco da história desse espírito quando estava encarnado, e não deixa nada a desejar para espírito nenhum, né? Célio Melo, boa noite, seja bem-vindo. Então, inspirado exatamente nessa sua história, nessa sua trajetória, e por que não? Depois tem a trajetória como espírito. Sim, porque ela se liga a Divaldo Pereira Franco, que a gente sabe que é um dos maiores conferencistas de todos os tempos, e sobretudo da própria doutrina espírita, que já foi em dezenas, né? Posso falar nem sem, dezenas de países levando essa mensagem. Ela sempre ali junto, inspirou a criação da própria Mansão do Caminho, também baseada em obras que ela já tinha feito no seu próprio passado. Então, gente, é um espírito que tem realmente muito conhecimento e capacidade para nos ensinar. Diz em outros locais, em outras biografias, vocês vão ver que ela estudou durante muito tempo essa parte da psicologia. A psicologia que envolve a criatura humana. E uma particularidade que eu vou citar aqui para vocês, abrindo um parênteses, porque tem algumas coisas que a gente não vê nos livros, né? Mas nós já ouvimos o próprio Divaldo falar sobre isso. Já li livros de Herculano Pires, onde ele também, né, dá uma palhinha sobre a importância desse espírito. Por isso que eu disse para vocês no início, para mim é uma das grandes responsáveis por essa parte psicológica da criatura e da humanidade. Mas, como eu falei aqui, vamos falar até baixinho no ouvido de vocês, que nós já ouvimos entre parênteses. Ficamos sabendo que Joana de Ângeles puxou a orelha de Freud e Jung lá no plano espiritual, quando eles retornaram para o plano espiritual. Por quê? Porque eles não deixaram as influências ou esses princípios da doutrina espírita. Não deixaram, não soltaram, não difundiram os princípios da doutrina espírita junto com toda a sua área de estudo. Inclusive tem um livro de Herculano Pires chamado de As Sete Vidas de Fénelon, que ele fala que Fénelon, reencarnado, quando foi conversar com Jung, porque ele também era um psiquiatra, estudante e amante dessa área, foi conversar e Jung falou para ele: olha, não conta para ninguém desses seus sonhos, não conta para ninguém dessas recordações que você teve, porque se você misturar parte espiritual ou religiosa nos seus ensinamentos, você não vai ser reconhecido no mundo científico. Então, o próprio Divaldo conta isso, que ela teria puxado a orelha. Vejam,
Freud e Jung, dois grandes sábios que trouxeram uma contribuição fantástica para a humanidade. Tá aí, só para a gente ver quem é esse espírito que hoje nos traz esse texto. E o texto maravilhoso, como eu disse para vocês, começa com uma frase fantástica: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Gente, como interpretar uma frase dessa diante deste mundo em que nós vivemos, conhecido como mundo de provas e expiações? Como nós vamos conseguir entender, captar e principalmente colocar em prática? A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos? Faço aqui nesse instante uma breve recordação para que vocês depois tenham a oportunidade de buscar lá no livro O Céu e o Inferno, principalmente nas expiações terrestres. Lembra o último capítulo, capítulo 8, salvo engano, da última parte, da segunda parte? Nós vimos em expiações terrestres muitos espíritos dando o exemplo, né? Cris Queiroz, boa noite, Dona Luzia, Luísa, Celeida, sejam bem-vindos. Dando o exemplo do que seria viver aqui no mundo físico, experimentando a dor. Nós vimos alguns espíritos que vieram cegos. Então, não vou nem precisar de ficar citando muito exemplo aqui, basta a gente voltar e recordar tudo isso que nós estudamos das expiações terrestres. Mas eles vão exatamente mostrando para nós e, sobretudo, dando esse testemunho daquilo que Joana de Ângeles coloca aqui, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por quê? Porque exatamente como ela nos coloca, e como ela havia dito para o seu próprio filho naquela época que estavam ali sendo queimados, e queimados vivos, né? Experimentar a dor na existência corporal, na existência física, nos auxilia e nos credencia. Aí eu vou ser obrigado a abrir um parênteses. Desde que experimentemos essa dor com resignação, com submissão à vontade de Deus, sem qualquer tipo de blasfêmia. Fecha o parênteses. Experimentar a dor nesses ambientes, no mundo de provas e expiações, é preparar a alma para a glória celeste. Renata Cristina, boa noite, seja bem-vinda. Experimentar a dor aqui é preparar. Claro, gente, nós vamos entender. Não significa dizer que nós temos ou que nós viemos aqui neste planeta para sofrer. Não. Quando nós estamos falando em experimentar a dor, ou quando Joana de Ângeles coloca que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, é por quê? Porque a dor, ela representa exatamente essa reparação necessária do nosso próprio passado. Porque a grande maioria de nós provocamos a dor no nosso próximo. Muitos de nós ainda provocamos a dor nos nossos irmãos hoje. E como que nós vamos conseguir esse resgate ou essa reparação? A gente vai conseguir, infelizmente, muitas das vezes experimentando a própria dor, para saber aquilo que o outro passou e sentiu na própria pele. E nós temos condições de voltar para nós mesmos e dizer: realmente, aquilo que eu fiz foi equivocado, nunca mais posso fazer isso. Eu não quero isso mais para mim, e se eu não quero para mim, eu não posso querer para o meu irmão, eu não posso querer para o meu próximo. A dor, ela vai também mexendo com a nossa necessidade de desenvolver, por exemplo, o trabalho. E através do trabalho, quando a gente vai buscando se livrar da dor, nós vamos treinando a nossa inteligência. E treinando a inteligência, nós vamos nos preparando para captar cada vez mais conhecimentos. E o conhecimento vai fazendo com que nós nos aproximemos da própria evolução e da felicidade. O conhecimento vai nos ajudando a nos livrarmos da própria dor, né? Sebastião Ferreira, boa noite, seja bem-vindo. Luísa Silva, boa noite também para você. O conhecimento vai fazendo isso conosco.
Desenvolva a inteligência através do trabalho, elimine a dor da sua vida. Mas até nós chegarmos lá, se nós não desenvolvemos o caminho do amor, nós vamos ter que experimentar a própria dor. A dor, mais uma vez, como um despertar, gente. Um despertar. Agora, é interessante nós falarmos também que a dor, ela só bate para aquelas pessoas que estão preparadas. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer que a dor é o quê? É uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Por quê? Exatamente porque outras pessoas não estão preparadas para, primeiramente, entender e captar a mensagem que a dor traz. Por quê? Sofrer por sofrer, como nós dissemos, pouco, não estou dizendo que não resolva, mas pouco resolverá, sobretudo se nós, diante da dor, resolvemos revidar. Se eu sinto dor e culpo alguém por essa dor que eu estou sentindo, eu vou procurar o revide, eu vou procurar a vingança, e todas as vezes que eu procurar revidar, todas as vezes que eu procurar me vingar, eu vou ainda me manter preso, aprisionado àquela pessoa, àquele espírito, àquele acontecimento e àquela situação. E como que eu posso alçar voos mais altos se eu estou preso e amarrado ao meu próprio passado, né, Joana Carneiro, boa noite. Se eu estou preso e amarrado à própria dor. Então, há essa necessidade de nós entendermos o verdadeiro sentido e o significado dela na nossa vida. E é o que Joana de Ângeles procura nos dizer. Se eu estou experimentando para uma glória futura, que eu experimente com resignação, com paciência. Por isso o título que nós estamos estudando é exatamente o que? A paciência, ou eu costumo dizer, né, a ciência da paz, o conhecimento de como que a paz nos ajuda a enfrentar absolutamente todos os nossos problemas. Como ela diz na mensagem, ela bem sabe que o que nós experimentamos diariamente são como alfinetadas que vão sempre cutucando, e principalmente cutuca em especial as nossas próprias feridas. A vida é constituída, como diz Joana de Ângeles nessa passagem, ela é constituída de coisinhas, de mil nadas, como ela coloca, né? Como se fosse mil nadas. Só que quando nós nos concentramos apenas e tão somente nessa dor e deixamos ela nos dominar, a gente fecha, a gente tapa os nossos olhos para as bênçãos que nós recebemos, que com certeza são muito mais numerosas do que as dores. Antes mesmo da gente complementar esse pensamento de Joana, lembramos aqui de uma história, de uma passagem, né, com o próprio Chico e um dos seus colaboradores, né? Chico tinha muitos colaboradores, as pessoas que estavam ali ao redor dele, e uma certa feita um desses colaboradores chega para o Chico e fala: Chico, olha, sinceramente, não estou aguentando. Aí a gente lembra, né, até de uma das frases também muito ditas por Raul Teixeira: Espiritismo não é para quem quer, Espiritismo é para quem aguenta, né? Porque você ficar sabendo de determinadas coisas, essa cobrança ela costuma ser muito forte. E aí disseram, o amigo, esse colaborador do Chico, chegou pro Chico e falou: Chico, olha, sinceramente está difícil, está complicado. Eu estou vindo aqui, você sabe, olha, eu tenho muitos problemas, são muitas dificuldades, são muitas preocupações, eu experimento muitas angústias, dissabores, enquanto o meu vizinho, Chico, toda semana, principalmente final de semana, toda semana ele está lá fazendo um churrasco, parece que ele não tem problema, que ele não tem dificuldade, só eu que tenho. Será que não é a doutrina? Aí tem aquela frase que muitos dizem, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você encaixa perfeitamente nesse exemplo. Então, ele foi reclamar para o Chico.
Aí Chico virou para ele e falou: ô meu companheiro, deixa eu te explicar uma coisa. A dor, ela está exatamente agora mexendo contigo, porque você está mais preparado, você já se preparou, e você foi alertado de que, experimentando a dor agora, você vai receber as glórias depois. Agora, esse seu vizinho, que só está ali preocupado com o seu churrasquinho toda semana, infelizmente ele ainda não está preparado para receber e perceber os benefícios da dor. Então, tudo isso que você está passando agora, ele vai passar daqui a um tempo. Então, o que você tem que fazer? Agradeça essas oportunidades, porque amanhã você vai poder auxiliar esse vizinho a desenvolver a paciência. Está vendo como que o texto de Joana de Ângeles se aplica perfeitamente à nossa própria realidade? Gente, é isso que ela está querendo nos ensinar. A Everinda coloca, né? É difícil se olhar no espelho. Sim, muitas das vezes nós temos essa dificuldade. Mas, o que Joana fala aqui? Não se esqueça que a paciência é um desses galhos da própria caridade. E a gente se esquece disso, gente. Nós nos esquecemos muito disso. Esquecemos daquilo que está lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Por isso nós temos a dificuldade de desenvolver a paciência. Perdemos a paciência até com a gente mesmo. Perdemos a paciência com os nossos familiares, com os nossos amigos. Perdemos a paciência com todo mundo. Mas por quê? Porque infelizmente nós ainda somos muito orgulhosos, ainda desenvolvemos muitos vícios, ainda alimentamos defeitos. Pois é. O que a questão 886 fala para nós sobre a caridade? Indulgência, primeiramente benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão. A paciência ou a impaciência nos mostra a falta de perdão. E a gente sabe hoje, tem sido muito estudado pelas ciências médicas, o perdão nada mais é do que hoje uma questão de saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual. Se você quer ser saudável, está aí um remédio infalível: perdão. E agora tem um exercício excelente para a gente, né? Quem de nós aqui estamos perdoando o Vladimir Putin, por exemplo? Estamos preparados para perdoá-lo? Tá aí um exemplo, um exercício de perdão. De novo, perdão é saúde física, mental, emocional e espiritual. Enquanto muitos estão aí alimentando ódio, vingança por ele, isso tem atrapalhado a nossa própria saúde e o nosso equilíbrio. Joana de Ângeles fala isso para nós. Vamos pensar um pouco mais nessa paciência como um remédio para a nossa vida, como um remédio para a nossa evolução. E isso é um caminho talvez mais fácil e mais curto para a gente atingir o nosso objetivo. Gente, a gente sabe que o nosso cérebro não reconhece, por exemplo, o não. Nós não reconhecemos o não. A gente só reconhece o positivo, o sim. Então, quando a gente vai fazer algum tipo de exercício para a reforma íntima, não fique falando: eu preciso eliminar o orgulho. Opa, você falou e repetiu a palavra orgulho, aquilo está sendo fixado na sua mente. Não, eu preciso desenvolver a paciência, eu preciso desenvolver o perdão. Então repita essas palavras: paciência, perdão, misericórdia, caridade, amor. São essas palavras que a gente precisa repetir, porque aí a gente vai focar, como diz Joana de Ângeles, nas consolações e compensações. Se a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, e a vida se constitui de mil nadas, vamos tentar identificar e comparar a dor com as bênçãos. Quais são mais recebidas? As dores ou as bênçãos? O que nós temos mais acesso? A dor ou a bênção? Quando você levanta
de manhã até o fim do dia, que mais de benefícios, ou que mais você tem, benefícios ou malefícios? Agora eu sei que uma dor de cabeça tem gente que carrega ela por horas e horas. Mas quem sente dor de cabeça muitas das vezes esquece que inventaram já um analgésico, que inventaram um monte de remédios que ajudam a combater a dor de cabeça. Mas a gente foca na dor. E aí ficamos sentindo essa dor. Então é exatamente isto que Joana de Ângeles tem a nos dizer. Gratidão. Inclusive ela tem um livro fantástico, né? Chamado A Psicologia da Gratidão. E fechando as nossas reflexões, como ela mesmo diz, quando a gente olha para frente ou para o alto, o fardo se torna muito mais leve do que quando a gente se curva diante de todos os problemas e dificuldades. Então, olhemos sempre para frente, né? Andréia Vieira, boa noite, seja bem-vinda. Para o alto, e vamos ver e enxergar as bênçãos que recaem sobre nós. E não focar apenas e tão somente na dor. Muita paz a todos vocês, muito obrigado pelo carinho, pela participação, pela partilha. Tenham todos uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.